Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia muito abençoado para você, para toda a sua família. Que o Espírito de Deus hoje fale ao teu coração, que você seja edificado, que toda luta, toda prova, tudo aquilo que você está enfrentando no dia de hoje, você vença em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Nele nós já somos mais do que vencedores. Então tome posse disso no seu coração. Eu sei que existem lutas, eu sempre costumo dizer, só sabe quem passa. Talvez essa luta que você está passando, você que está passando por ela, sabe o nível de guerra, de batalha, de dor que você está sentindo. Nós que estamos às vezes de fora, que também passamos por lutas e sentimos as nossas dores, não conseguimos dimensionar a dor do outro, a não ser que passemos também. Mas nisso tudo, o que nós devemos fazer? Confiar no Senhor, plenamente no Senhor, orar uns pelos outros, uns fortalecendo os outros através da oração. Amém? Bom, você está em mais um Café Pastoral, seja muito bem-vindo se você está pela primeira vez em nosso canal, pelo YouTube. Se você não fez sua inscrição, faça, eu sempre lembro isso, é muito importante você fazer sua inscrição, é rapidinho, querido. É só você clicar em inscrever-se, pronto, você está inscrito em nosso canal. Deixe seu comentário se você desejar, deixe seu like, seu dislike. Se você está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, compartilhe este vídeo com outras pessoas, dê um pulinho lá no YouTube e faça então a sua inscrição também. Participe com a gente desse projeto de 365 dias para que nós possamos deixar sempre uma palavra de meditação com você todas as manhãs. Eu não sei se você vai conseguir assistir pelas manhãs, mas no momento que você assistir, participe junto com a gente desse projeto, tá bom? Nós estamos falando sobre 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, onde o tema é Nossos Olhos em Deus. Um episódio muito interessante, com muitas lições importantes que podemos tirar. E aquele momento em que inimigos vieram contra Judá e o rei era Josafá. E naquele momento Josafá ficou com medo, ele sentiu medo diante da situação que eles estavam enfrentando. E você lembra o porquê do medo também de Josafá. Mas você precisa assistir os vídeos anteriores para poder descobrir isso. Assista aí a sequência, você tem tantos outros vídeos para assistir, para assistir, mas essa sequência de Nossos Olhos em Deus é importante você assistir, prestar bastante atenção naquilo que Deus tem para o nosso coração. E eu quero falar sobre a terceira lição muito importante que esse episódio deixou para nós, ok? Olha só o que nós podemos tirar de lição para esse momento. Quando nossa fé se transforma em combustível da nossa oração, o Espírito Santo ele se manifesta para nos ajudar e estender suas asas de abrigo. É isso mesmo. Primeiro vamos entender uma coisa. Se você tem Jesus no seu coração, se Ele habita em você, se Ele é Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus habita em você. Isso é importantíssimo você ter essa consciência. Sim, é o próprio Deus que habita em você, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Jesus disse que nos deixaria outro Consolador, ou seja, a mesma essência de Jesus está no Espírito Santo que habita hoje em você. E quando você lê a palavra de Deus e você medita, é o Espírito Santo de Deus que ilumina a sua mente, que revela a você aquilo que Ele separou para a sua vida naquele momento. Então, por vezes, você pode ler a Bíblia milhares de vezes, se você conseguir. Ler milhares de vezes o mesmo texto. E nessas milhares de vezes, o Espírito Santo sempre trará à sua memória algo que lhe dá esperança baseado naquele texto. E talvez você nem entenda alguns textos da Bíblia quando você lê no primeiro momento. Mas no seu dia a dia, sabe, na prática do dia a dia, na sua vivência, vai acontecer alguma coisa onde ele trará aquele texto à sua memória para você fazer uma escolha, tomar uma decisão, ter um comportamento segundo a sua palavra. É assim que funciona. E aí, eu e você veremos a manifestação do poder de Deus como está escrito na sua palavra, porque ela não volta vazia. Então, o que aconteceu aqui? Eles voltaram os seus olhos para Deus. Lembra de ontem, no vídeo de ontem, quando eles decidiram voltar os olhos para o Senhor, quando Josafá disse, mas nossos olhos se voltam para ti diante dessa luta. O que acontece? Quando essa fé,
ela realmente se transforma em combustível para essa oração que nós clamamos ao Senhor, que nós colocamos diante do Senhor, o Espírito Santo então que habita em nós, lá naquele tempo o Espírito Santo não habitava neles, ele vinha sobre alguém para poder manifestar o que Deus queria. Essa questão do Espírito Santo habitar em nós veio depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ele disse, agora eu vou deixar com vocês outro Consolador permanentemente. Então, esse Espírito Santo hoje habita em nós. Mas o que aconteceu ali naquele episódio, naquele momento? Veio a palavra do Senhor, em 2 Crônicas 20:14 está assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. O que ele faz? Ele pode usar a palavra dele, ele pode usar um conselho que sempre tem base na palavra dele, ele pode usar a sua ação direta para tratar com você, para falar com você. Sim, o Espírito Santo de Deus, ele fala, é só você ler a Bíblia que você verá isso claramente. Ele sempre pode levantar um profeta que Deus, por exemplo, um homem de Deus, uma mulher de Deus que irá se levantar, que ele irá escolher para falar com você algo que ele separou para a sua vida diante do clamor que você está fazendo agora, diante daquilo que você está pedindo ao Senhor com fé. Quando a fé é o combustível da sua oração, então o Espírito Santo de Deus faz isso. Ele usa até uma canção, por exemplo, ele usa uma ministração, talvez ele está usando esse café para falar com você agora que você não está sozinho. Olha só o que diz, qual foi a resposta do Espírito Santo, a resposta de Deus, através do Espírito Santo foi assim. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá. Então o Espírito Santo de Deus veio sobre Jaaziel. Então ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês. Olha só o que ele está falando. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Poxa, a batalha é de Deus, mas olha só a posição deles. Desçam contra eles. A batalha é do Senhor, mas vocês precisam descer contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes. Tomem suas posições. Olha que interessante isso. Deus não deixa isso de lado na nossa vida, apesar dele, naquele episódio, tomar a frente da batalha, diante das circunstâncias que estavam acontecendo e diante também da ingratidão daquele povo. Assista os vídeos anteriores para você entender. Ele não deixa de lado algumas coisas importantes na vida do povo e que servem para nós hoje. Tomem suas posições. Você e eu precisamos estar convictos de que o Senhor Jesus, ele é Rei e Senhor das nossas vidas e nosso Salvador. Você tem que tomar uma posição na sua vida. Não adianta mais você ficar oscilando de um lado para o outro. Tem gente que oscila o tempo todo. Se você não tomar uma posição hoje, você não consegue ver o que Deus tem para a sua vida. Então ele vai dizer, permaneçam firmes. Tomou posição? Fique firme nessa posição. E ele disse, e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, ele repete. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O que Josafá fez? Josafá ouviu a voz do Senhor. Josafá aprendeu a esperar. Tem um pregador chamado Abe Uber que ministra uma palavra que eu acho muito tremenda, que ele fala sobre os prisioneiros da esperança citado na palavra de Deus. E o que Josafá se tornou? Ele se tornou um prisioneiro da esperança. Ele fez exatamente o que Deus havia ordenado. Lembre-se sempre, fé e esperança caminham juntos. Sempre vão caminhar juntos. A fé fala do presente e a esperança fala do futuro. E eles foram em direção aos inimigos, diante daquilo que o Espírito Santo de Deus havia lhes ordenado, entendendo que eles iriam para uma batalha. Eles não sabiam o que iria acontecer, como Deus iria fazer, mas eles ouviram a voz de Deus. Mas por que
Deus veio sobre eles, porque a fé era o combustível daquela oração. Eles confiaram plenamente no Senhor e que Deus teria direção para eles. E quando isso aconteceu, o Espírito de Deus que habita em nós, ele se manifesta sim por sua palavra, usando alguém sempre baseado em sua palavra. Ele sempre irá trazer algo para você. Talvez esteja trazendo para você, como eu disse anteriormente, agora. Talvez esses cafés pastorais tenham sido momentos em que Deus possa estar falando com você, assim como o seu pastor lá na sua igreja ministrando a palavra, como o seu discipulador, como uma canção que você está ouvindo, tem escutado. Algo que Deus irá fazer e talvez falar com você, diretamente com você. Isso Ele faz. Por quê? Porque Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso abrigo. Ele faz isso porque Ele nos ama. Talvez Ele esteja fazendo isso com você. Ouça a voz do Espírito Santo. Mas você precisa colocar a fé. Uma fé que é o combustível da sua oração. Então, abra seus ouvidos para que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Certamente Ele tem uma palavra para você. Ok? Deus te abençoe. Te dê um dia muito, muito abençoado. E amanhã nós estamos em mais um Café Pastoral, se Deus assim nos permitir. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se foi bênção para você, será bênção para outros também, em nome de Jesus. Amém.